Atenção, enfermeiros e estudantes! Que tal testar seus conhecimentos em enfermagem? Responda ao nosso quiz desafiador e veja se você manda bem. Deixa o like, se inscreve no canal e bora jogar! Rodada 1. Qual é a principal função do enfermeiro na administração de medicamentos? E a resposta certa é... O que significa a sigla AVC? E a resposta certa é... Qual é o intervalo recomendado para a troca de luvas ao realizar um procedimento? E a resposta certa é... Qual é a posição mais comum para um paciente em choque hipovolêmico? E a resposta certa é... O que deve ser monitorado em um paciente em uso de anticoagulantes? E a resposta certa é... Qual é a temperatura corporal normal em adultos? E a resposta certa é... O que deve ser feito antes de realizar um curativo? E a resposta certa é... Qual é o objetivo da técnica de aspiração em pacientes com traqueostomia? E a resposta certa é... O que é uma infecção nosocomial? E a resposta certa é... Qual dos seguintes sinais pode indicar uma reação alérgica? E a resposta certa é... Rodada 2. Como deve ser armazenado o oxigênio medicinal? E a resposta certa é... Qual é a técnica correta para medir a pressão arterial? E a resposta certa é... O que caracteriza a dor nociceptiva? E a resposta certa é... Qual é a função do termômetro digital? E a resposta certa é... Qual é a posição correta para um paciente com dificuldades respiratórias? E a resposta certa é... O que deve ser avaliado em uma ferida antes de realizar um curativo? E a resposta certa é... Qual é o principal objetivo do uso de técnicas assépticas? E a resposta certa é... Como deve ser feita a higienização das mãos? E a resposta certa é... O que caracteriza uma febre?
E a resposta certa é... Qual é a melhor maneira de prevenir a infecção no local da injeção? E a resposta certa é... Rodada 3. O que é a técnica de RCP? E a resposta certa é... O que deve ser feito se um paciente apresentar um episódio de vômito? E a resposta certa é... Como deve ser realizada a contagem de pulso? E a resposta certa é... Qual é a função do cateter intravenoso? E a resposta certa é... O que é um edema? E a resposta certa é... O que é um paciente polimedicado? E a resposta certa é... O que é uma bula de medicamento? E a resposta certa é... Como deve ser feita a administração de insulina? E a resposta certa é... O que deve ser feito antes de iniciar um procedimento em um paciente? E a resposta certa é... Qual é a frequência normal de respiração em adultos? E a resposta certa é... Rodada 4. O que caracteriza uma hipertensão arterial? E a resposta certa é... O que deve ser feito em caso de queimadura? E a resposta certa é... O que é uma sonda nasogástrica? E a resposta certa é... Qual é o objetivo da higiene bucal em pacientes internados? E a resposta certa é... O que é um catéter Foley? E a resposta certa é... O que deve ser feito se um paciente apresentar hemorragia? E a resposta certa é... Qual é a principal causa de pneumonia em pacientes acamados? E a resposta certa é... Como deve ser a posição de um paciente com dor abdominal aguda? E a resposta certa é...
O que é a oxigenoterapia? E a resposta certa é... Qual é a técnica correta para a punção venosa? E a resposta certa é... Rodada 5. O que deve ser feito após a administração de uma vacina? E a resposta certa é... Qual é a principal função do enfermeiro no cuidado paliativo? E a resposta certa é... O que é a síndrome do desuso? E a resposta certa é... Como deve ser realizada a coleta de sangue venoso? E a resposta certa é... O que deve ser feito em caso de acidente com material perfuro-cortante? E a resposta certa é... Como deve ser feito o registro de um medicamento administrado? E a resposta certa é... O que caracteriza um paciente em estado terminal? E a resposta certa é... Qual é a principal função do enfermeiro na equipe multidisciplinar? E a resposta certa é... O que é anticoagulante? E a resposta certa é... O que é a pressão arterial? E a resposta certa é... E aí, quantas você acertou? Coloque nos comentários. Gostou do quiz? Curta, comente, dê sugestões. Siga para mais quizzes.